Há momentos na história em que o mundo parece apenas seguir seu curso normal. Mas, quando olhamos com mais atenção, percebemos que algo profundo está acontecendo diante dos nossos olhos. Hoje queremos convidar você a refletir conosco sobre uma pergunta séria e necessária. O Apocalipse está acontecendo aos poucos. Você está percebendo? Não como algo sensacionalista, nem como medo espalhado sem discernimento, mas como um chamado bíblico à vigilância, ao despertar espiritual e à fidelidade a Deus em tempos difíceis. A palavra do Senhor nos orienta a observar os sinais, não para viver em pânico, mas para viver preparados, firmes e cheios de esperança em Cristo. Desde o início das Escrituras, Deus nos ensina que a história humana caminha para um desfecho determinado por Ele. Em Mateus 24, Jesus fala claramente sobre sinais que antecederiam o fim: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, engano espiritual, esfriamento do amor. Ele diz que tudo isso seria apenas o princípio das dores. Quando olhamos ao redor, percebemos que muitos desses sinais não surgiram de uma vez, mas de forma gradual, quase silenciosa, como quem se acostuma com algo que antes causaria espanto. O perigo não está apenas nos acontecimentos em si, mas no fato de nos acostumarmos com eles e perdermos a sensibilidade espiritual. O livro do Apocalipse, revelado ao apóstolo João, não foi escrito para gerar medo no coração da igreja, mas para trazer revelação, exortação e esperança. É uma mensagem dirigida a um povo que enfrenta perseguição, confusão e pressão para se conformar com o sistema do mundo. Quando lemos Apocalipse 1, vemos João dizendo que essa revelação é para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. A expressão "em breve" não significa necessariamente rapidez cronológica, mas certeza no cumprimento. Deus não falha em suas promessas, nem em seus avisos. Vivemos tempos em que valores bíblicos estão sendo relativizados. A verdade é tratada como opinião, e o pecado muitas vezes é apresentado como algo normal ou até desejável. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, já havia alertado que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, em que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, soberbos, desobedientes aos pais, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse texto parece ter sido escrito para os nossos dias. Não é que tudo isso seja totalmente novo, mas a intensidade e a naturalização desses comportamentos chamam nossa atenção. Quando falamos que o Apocalipse está acontecendo aos poucos, estamos dizendo que há um processo em andamento. O espírito deste mundo vai gradualmente se opondo à verdade de Deus, enquanto o coração humano é testado em sua fidelidade. Em Apocalipse 13, por exemplo, vemos a descrição de um sistema que domina economicamente, politicamente e espiritualmente. Não precisamos forçar interpretações, mas também não podemos ignorar o fato de que o mundo caminha cada vez mais para centralizações de poder, controle e padronização de pensamento. Tudo isso prepara o cenário para aquilo que a Bíblia já revelou. Jesus, porém, nos deixou uma orientação clara: quando virdes todas estas coisas, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Isso muda completamente a perspectiva. Para quem está em Cristo, os sinais não são motivo de desespero, mas de esperança. Eles nos lembram que Deus está no controle da história e que nada acontece fora da sua soberania. O problema é quando o cristão deixa de vigiar, se acomoda espiritualmente e passa a viver como se este mundo fosse definitivo. Talvez você perceba que muitas pessoas já não se incomodam mais com aquilo que antes ofendia a Deus. Há um esfriamento do amor, como Jesus advertiu. O culto a Deus, para muitos, se tornou algo secundário. A oração perdeu espaço, a leitura da palavra foi deixada de lado e a fé passou a ser apenas um rótulo, não um compromisso profundo. É exatamente isso que torna o tempo em que vivemos tão delicado. O Apocalipse não começa com juízos sobre o mundo, mas com cartas às igrejas, chamando ao arrependimento, à perseverança e à fidelidade. Quando Jesus fala às igrejas da Ásia em Apocalipse 2 e 3, ele elogia, exorta e corrige. A mensagem é clara:
Antes de olhar para fora, precisamos olhar para dentro. Antes de apontar os sinais no mundo, precisamos examinar o nosso próprio coração. Será que estamos vigilantes? Será que estamos vivendo uma fé verdadeira ou apenas uma aparência de piedade? O Senhor conhece as nossas obras, conhece as nossas intenções e sabe se estamos mornos, frios ou fervorosos. É importante lembrar que mesmo em meio a sinais difíceis, Deus sempre preserva um povo fiel. Em Apocalipse 7, vemos uma multidão selada, guardada pelo Senhor. Isso nos traz conforto e segurança. Deus não perde o controle, não abandona seus filhos e não se esquece daqueles que permanecem firmes. O chamado, portanto, não é para o medo, mas para a vigilância. Não é para a especulação vazia, mas para uma vida santa, alinhada com a palavra. Enquanto caminhamos por esse tempo, somos convidados a viver como luz em meio às trevas, como sal em um mundo que se deteriora espiritualmente. Cada sinal que vemos deve nos levar a orar mais, a buscar mais a Deus, a amar mais as pessoas e anunciar o Evangelho com mais urgência. O Apocalipse nos lembra que a história não termina no caos, mas na vitória de Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Quando continuamos a refletir sobre tudo isso, percebemos que Deus, em sua misericórdia, sempre avisa antes de agir. Ele chama, alerta, exorta e dá tempo para o arrependimento. Em Apocalipse 3, Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato." Essa imagem é profundamente significativa. Ele não arromba a porta, ele bate, ele chama, ele espera uma resposta. Em tempos em que muitos sinais estão se cumprindo gradualmente, o maior perigo não é o juízo, mas a indiferença espiritual. O Apocalipse revela que mesmo diante de acontecimentos extraordinários, muitos endurecerão o coração. Isso nos ensina que sinais, por si só, não produzem fé verdadeira. O que transforma o coração é o arrependimento genuíno e o encontro real com Cristo. Por isso, mais do que tentar identificar datas ou eventos específicos, somos chamados a viver preparados todos os dias, como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento. Essa expectativa não nos paralisa, ao contrário, nos impulsiona a viver com propósito. Quando João descreve os céus abertos e o trono de Deus em Apocalipse 4, somos lembrados de uma verdade essencial. Deus reina. Antes de qualquer selo ser aberto, antes de qualquer trombeta soar, o trono já está estabelecido. Isso nos traz paz. O mundo pode parecer fora de controle, mas o céu nunca esteve. Cada detalhe da história está sob o olhar atento do Senhor. Nada foge de sua soberania. Em Apocalipse 21, vemos a promessa de novos céus e nova terra. Ali não haverá mais dor, nem pranto, nem morte. Essa é a esperança que sustenta a igreja. O Apocalipse não é apenas um livro de juízo, mas de restauração. Ele aponta para o fim do mal e para o início de uma eternidade gloriosa com Deus. Essa verdade deve moldar a maneira como vivemos hoje. Se sabemos para onde estamos indo, nossas escolhas no presente ganham outro peso. Talvez você esteja se perguntando como viver praticamente em meio a tudo isso. A resposta é simples e profunda: permanecendo em Cristo. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar não significa ser perfeito, mas ser fiel. É levantar quando cair, buscar perdão, ajustar o caminho e continuar andando com Deus. É não negociar a fé, mesmo quando o mundo pressiona. É amar a verdade, mesmo quando ela se torna impopular. Esse é um tempo em que precisamos fortalecer nossa comunhão com Deus, nossa vida de oração e nosso amor pela palavra. Precisamos ensinar nossos filhos, nossos familiares e aqueles ao nosso redor a confiar no Senhor. Cada dia é uma oportunidade de viver o Evangelho de forma prática, sendo testemunhas vivas da graça de Deus. Se os sinais estão se cumprindo aos poucos, nossa resposta também deve ser diária, constante e sincera. Queremos agora conduzir você a um momento de oração, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus e que nossa esperança está firmada nele. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra que nos orienta, nos alerta e nos consola.
Obrigado porque o Senhor não nos deixa no escuro, mas revela a verdade para que vivamos preparados e confiantes. Reconhecemos que muitas vezes nos distraímos, nos acomodamos e deixamos de vigiar como deveríamos. Perdoa-nos, Senhor, e desperta nosso coração. Dá-nos discernimento para entender os tempos, sabedoria para viver de forma santa e coragem para permanecer firmes na fé. Obrigado porque mesmo em meio a sinais difíceis, o Senhor continua reinando, cuidando de nós e preparando um futuro glorioso para aqueles que te amam. Entregamos nossa vida em tuas mãos, confiando plenamente em Jesus, nosso Salvador. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vida e Verdade Reflexões Bíblicas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se desejar